É preciso criticar quando é preciso criticar e é preciso dizer com todas as letras que ele deu um sabonete a um dos melhores treinadores do mundo, António Conte. E, portanto, e há que reconhecer isso, e quem não o fizer não mostra muita inteligência, porque o Nápoles pôde muito pouco com o Benfica. Mesmo antes do golo do Rios, o Benfica tem, creio que 2 oportunidades clamorosas de golo. O Nápoles, eu sei que tinha muitas ausências de jogadores importantes como Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Lobotka, mas já tinha há muito tempo para cá. E o Nápoles só tinha perdido um dos últimos 10 jogos. Eu vou repetir. O Nápoles só tinha perdido um dos últimos 10 jogos. Agora perdeu 2 em 11. E, portanto, e mais, e no frente a frente, o Nápoles com o Benfica, historicamente, foi sempre superior. À tua pergunta, eu acho que o Benfica, a ganhar, talvez se compare com o Atlético de Madrid de há um ano, embora o Atlético de Madrid tenha sido mais exposto a um 4-0, não ganhando jogos com o Barcelona, o jogo com o Barcelona do 4-5, creio que é, 4-5, ou 3-4, 4-5, já 4-5. Não, 4-5, foi um bom jogo do Benfica, mas sim, foi a exibição mais completa e foi aquela que eu vi dos reforços, coisas que eu acho que os responsáveis do Benfica esperavam, desde logo Rios, mas principalmente Ivanovic. Eu gostei muito de ver Ivanovic, e se calhar o Benfica tem ali um bom problema, que é perceber que os dois não se complementam e um per si em jogos determinados podem ser a solução mais importante. Pois acho que há conclusões muito evidentes para o mercado de janeiro, não sei se teremos tempo para falar para isso, estamos a falar de exibição, que é que o Sheldrup e o Presteno não contam mesmo. E, portanto, sim, exibição mais completa do Benfica, é o campeão de Itália, é uma boa equipa e principalmente é um dos melhores treinadores, na minha opinião, da atualidade, e, portanto, o problema do Benfica é estar a 8 pontos do Porto nesta altura e os erros não forçados que o Record expôs anteontem na sua edição, porque não fora isso, jogado mal ou bem, como era a canção de 2016, estava em todas as frentes. Repara que o supercomputador da Opta já dá, a esta altura, ao Benfica 50,29% de possibilidades de passar aos oitavos de final e ao play-off. E mais do que isso, se o Sporting e o Benfica chegarem aos oitavos de final, o Benfica tem mais possibilidades de chegar, se chegarem ao play-off, tem mais possibilidades o Benfica de chegar aos oitavos do que o Sporting. Claro que isto é um computador, é inteligência artificial, mas isto para dizer que tudo muda num instante. E outro objetivo conseguido foi empurrar para as 2 últimas semanas de janeiro a decisão de uma das competições, isto é, o Benfica está nas frentes todas. Meia-final da Taça da Liga, já ganhou a Supertaça, tem 2 jogos para disputar na Liga dos Campeões, que pode chegar ao play-off, e o campeonato é onde está mais difícil, e claro, tem a Taça em janeiro ou em fevereiro. Achas que o jogo de ontem, Rafael, pode ser um ponto de viragem na equipa do Benfica? Boa tarde. Pode ser um ponto de viragem no que toca à confiança da equipa, porque claramente vivia muitas vezes sobre brasas a equipa. É preciso ver também como é que o Benfica vai dar resposta a partir de agora nos jogos do campeonato, onde se calhar há mais desconforto em algumas partidas. Enfim, aquilo que o Pedro disse há bocadinho do José Mourinho também se dizia bastante do Bruno Lage, ou seja, havia maior conforto do Benfica em jogos em que se calhar não tinham um grande grau de favoritismo, os jogos repartidos, do que propriamente quando a equipa tinha de estar em ataque posicional. Mas de qualquer forma ontem a equipa deu resposta em todos os momentos do jogo, mesmo em ataque posicional. Eu penso que António Conte ontem fala do desgaste físico e mental da sua equipa por ter tido menos 2 dias de descanso, mas já acho que é uma justificação pobre olhando para a partida, porque o Benfica foi melhor desde o primeiro minuto, não foi melhor desde o minuto 60 ou 70, foi sempre superior durante os 90 minutos e foi uma equipa... O José Mourinho ontem, e bem, a meu ver, deu méritos aos jogadores, mas acho que também é uma vitória muito do treinador, porque o Benfica esteve muito confortável a sair da pressão do Nápoles, e Enzo Barrenetxea, como o Mourinho também explicou ontem, foi um jogador importante nesse sentido, mas também a condicionar a construção do Nápoles com as marcações individuais, o Sudakov a colar no Belkema, o Ivanovic e o Barreiro nos outros centrais,
Depois houve muita mobilidade do Sudakov também a ludibriar o Nápoles, já apareceu muitas vezes mais perto do Ivanovic quando estava em posse. Portanto, é uma vitória muito do treinador. Ganha-se esperança ao Benfica na Liga dos Campeões. De facto, este jogo era importantíssimo. Dos 3 jogos, acho que era aquele que o Benfica tinha mais probabilidades de vencer e, nesse sentido, passou essa tarefa. Acho que o mais probabilidades é o que perdeu com o Leverkusen. Não, estou a falar dos 3 que restavam. Nesta reta final, Os 3 que restavam, ou seja, Nápoles, Juventus fora e Real Madrid Por em acaso casa. acho que o Nápoles é muito superior aos Juventus. Eu também, mas já aqui o fator casa, obviamente, aumenta sempre as probabilidades de O uma Nápoles é equipa muito vencer. superior aos Juventus. Não é por aí. Ganhou agora. Sim, ganhou aos Juventus, mas o Benfica estava a jogar em casa frente ao Nápoles e frente às Juventus vai jogar fora, ainda que o Benfica já tenha vencido em Turim, como vimos, aliás, na temporada passada. Mas já abre boas perspectivas, falta saber se 9 pontos, 10, o número de pontos vai ser suficiente. Com 10 acho que passa, olhando para a classificação atual, mas sim, é uma vitória muito importante do Benfica a todos os níveis. Para as contas da Liga dos Campeões, para o possível aumento de confiança da equipa, para o que vem também no campeonato, e José Mourinho ontem disse que é hora de esquecer a Liga dos Campeões, e no campeonato as coisas estão complicadas, é preciso não atirar só os foguetes, porque há um jogo muito importante já no domingo. E Gonçalo, pegando também na questão das contas, na época passada, e já aqui o dissemos, o último clube que se apurou para o play-off foi com 11 pontos, e houve um dos clubes que também tinha 11 pontos, o Dinamo Zagreb, se não me engano, que não chegou ao play-off, que depois daria acesso aos oitavos de final. Como é que as contas estão para o Benfica este ano? Boa tarde aos 3, boa tarde também lá para casa. Ontem fizemos aqui contas e ainda faltavam muitos jogos desta... Eu tinha feito o exercício daqueles 10 que tinham 9 ou menos pontos e eu acreditava que 9 pontos era possível. Mas faltavam ainda aqui alguns jogos. Se ontem disse isso, hoje digo ainda com mais convicção. Acho que 9 pontos é que continua a ser possível. Pode também não ser, mas em função daquele que é o quadro neste momento, daquele que é o paradigma, acredito ser possível. Ontem tinhas-me perguntado a figura, não sou bruxo, me respondi rios, mas sim, não, mas aqui mero acaso. Mas o que eu não acho que tenha sido acaso foi aquilo que eu insisti durante a semana, é que o facto de nós perspectivarmos que o Benfica já estava mais ou menos eliminado, já quase muito poucos acreditavam que o Benfica ia passar, ainda não está nada conseguido, mas respira um bocadinho mais. Mas já poucos acreditavam que ia ser sequer possível de respirar um bocadinho melhor na Liga dos Campeões e se ia retirar alguma pressão de cima dos jogadores. E acreditava eu que o Benfica ia dar boa resposta positiva e acabou por acontecer, não só nisso, mas também fruto de várias questões. Acho que o lado estratégico do jogo funcionou muito bem, não é surpresa, aliás, disse-o aqui no programa da hora do almoço. Sim, mas o outro treinador também é muito forte no lado estratégico. Sim, mas... Não há que subestimar isso, por isso é que eu valorizo mais a forma como o Benfica desconstruiu por completo o Nápoles. E a posição do Enzo e aquilo que fez o Enzo foi surpreendente para o Conte, que nunca soube contrariar. Sim, o Enzo e aquilo que fazia com os laterais também. Mas eu acho que, para mim, eu não tenho toda a confiança e segurança em dizer que foi o melhor jogo de Mourinho sem bola. Com bola, não sei exatamente, mas foi um dos melhores no cômputo geral em função daquilo que o jogo representava. Acho que sim, acho que podemos considerar que, em termos qualitativos, se não é o melhor, andará ali os 2 melhores. Também disse uma coisa que o Rafa ali insistiu, aliás, frisou, e eu volto a reforçar, que é, no próximo jogo com o Moreirense, vamos ver, quando for necessário ter que agarrar nas rédeas do jogo, em ataque posicional, se continua com esta consistência no seu jogo ou não. Porque em jogos nivelados, nós aqui já insistimos muitas vezes também e batemos muito nessa tecla, Mourinho consegue, em jogos nivelados, fazer diferente, enganar os adversários em jogos estratégicos. Eu confesso que estava a olhar na primeira parte e achei, e comentei com quem estava comigo a ver o jogo, que se calhar não foi a expressão, foi, não posso dizer em televisão, mas se calhar vão rebentar para a segunda parte, porque estavam tão enérgicos, numa pressão tão agressiva em campo todo, que poderia acontecer. Não aconteceu. A entrada foi forte, mas também já noutros jogos tínhamos visto uma entrada forte, mas uma vez mais faltou eficácia. E pelo menos 2 golos claros, cantados, que falharam. Isso podia fazer com que a confiança voltasse a baixar novamente, mas eu acho que o ponto fulcral foi que o golo apareceu logo a seguir.